eu fiquei pensando nesses fatores importantes ou marcos assim na minha carreira, né, que foram tantos, hoje são 20 anos, né, assim, profissionais, né, de carreira. Eu comecei a dançar assim profissionalmente quando eu tinha 17, hoje eu tenho 37, né? Então, eu acho que um marco muito importante foi quando eu fui para fora do Brasil, que eu tinha 16 para 17 anos. Aconteceu a gente dançava em muitos festivais, o que tinha na época, né, que era mostras, festivais, essas coisas assim. A gente ia com a academia, né? E num desses festivais, que foi em Porto Alegre, eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar em Santiago do Chile por 3 meses como estagiária da companhia, né? E eu me lembro que eu fiquei super feliz, era uma companhia que dançava só clássicos de repertório na época, eu era super interessada em fazer isso, realmente, era o que eu fazia, né? E eu me lembro que a Elaine, de novo ela, né, falou para os meus pais, assim, na época, falou assim, olha, a Ali tem 16 para 17, ela pode ir para Santiago quando ela quiser, porque, na verdade, Santiago é tão perto daqui. Eu tenho uma outra ideia. Eu acho que ela poderia ir para um outro lugar mais longe daqui, ter uma experiência nova, e daí, se ela quiser, ela volta e vai para Santiago depois. No momento, assim, eu não entendi. Hoje, de novo, né, você vê com outros olhos esse tipo de conselho, assim, né? Ela falou isso para os meus pais e eles falaram assim, qual é o seu conselho, né? Ela falou assim, olha, ela tinha ido para Nova York alguns anos antes com o marido dela para uma residência médica e conheceu as pessoas do Joffrey School, que era essa escola do Joffrey, da companhia, e tinha tido contato com elas. Ela falou, quando eu escrever para a diretora, que é uma pessoa que eu conheço, falando que a Ali ganhou uma bolsa de estudos para Santiago, eu tenho certeza que ela dá uma bolsa de estudos para a Alessandra aqui em Nova York. Meus pais, será? Né? Meus pais, sem conhecimento, sempre confiaram muito nisso nela, né? E ela falou, eu tenho certeza. Aí, então tá, a Alessandra gostaria de fazer isso? Aí, meus pais falaram comigo, a gente falou assim que sim, né? E meus pais falaram, você não tem nada a perder, é um ano que você passaria em algum lugar, o máximo que pode acontecer, ou o pior que pode acontecer é você ter experiência num outro país, né? Aprender uma nova língua, já fazia inglês, acabava o meu curso aqui, então vai fazer isso. Eu me lembro que era a época de eu fazer vestibular, que eu ia fazer biologia na época, me lembro. Aí, ela escreveu para lá, para o Joffrey, e eles me deram a bolsa de estudos e eu fui para lá, para passar um ano. E isso eu acho que é um marco, assim, é um marco na minha carreira, não só de crise, mas como de escolha mesmo, né? Porque eu acho que, mais do que na dança, como pessoa, né? Eu acho que quando você é exposto a muitas culturas diferentes, que foi o que aconteceu comigo com 16 para 17 anos, né? Eu dividia meu quarto com pessoas de outros países, eu estava na escola com pessoas do mundo inteiro, né? Tinha esse contato com pessoas do mundo inteiro. Eu acho que me deu, de novo, uma abertura, e que eu não falo só de dança, estou falando como pessoa, né? De julgar menos, de ceder mais, de aprender com o diferente, que o diferente é ok, né? De que você pode estar fazendo uma mesma coisa e ser muito diferente daquela pessoa, mas estar trabalhando por um objetivo comum, né? Eu acho que de novo, entrei muito cedo, não sei se é por sorte, muita gente fala que é sorte, bem-aventurança, acaso, destino, eu não sei o que é, mas eu tive contato com isso muito cedo, né? E de novo, isso determina quem eu sou, né? Como pessoa, e daí como bailarina também, não acho que é muito separado, né? Eu fico pensando de dançar nesse mesmo molde, assim, né? Que já foi até pior do que é hoje. Hoje eu até tenho mais tempo, vamos dizer assim, porque eu já dancei numa companhia que eu me lembro, 52 semanas do ano eu viajava 45. Então, por 6 anos, eu tive 2 malas. Eu me lembro que a gente não tinha casa, eu dividia meu apartamento com outros 5 bailarinos, porque a gente só ia para casa para deixar as coisas, arrumar de novo, lavar e ir para outra viagem. Então, eu penso muito assim nisso, né? Informação profissional e pessoal muito forte, que mexe muito com a tua identidade mesmo, assim, de você não ter um lugar, né? De você estar sempre viajando, sempre num lugar diferente, sempre com outras culturas, até porque era pelo mundo. Então, nossa, muita sorte, né? Essa companhia era viagem pelo mundo mesmo, a primeira que eu entrei. E é uma exposição muito grande que te transforma muito, mas que também te limita muito de outras coisas que você quer fazer, né? Não que isso seja um sofrimento, nunca foi, né? Era uma escolha muito, assim, assertiva da minha parte, mas
que hoje você vê que tem grande parte do que você é hoje por isso, né? E que muitas das escolhas que eu faço hoje são em função disso que eu vivi, né? Então eu acho que tem essa importância. Sabe uma outra coisa que eu estava pensando, assim, que eu vi nas perguntas que eu achei muito interessante, que é assim, marcos, fatores que mudaram ou foram importantes em crises, ou do jeito que você pensa a dança, né? Eu fiquei pensando em pessoas com quem eu trabalhei, né? Que em 20 anos é muita gente, né? Com quem você trabalha, que foram muito chaves, assim, em algumas épocas da vida, assim, né? E daí eu fiquei pensando, mas que na dança, é engraçado, são pessoas chaves, mas nunca foram de dança as pessoas que me ensinaram mais sobre dança. Engraçado isso, assim. Eu fiquei pensando que as pessoas que me ensinaram mais sobre o que eu sei hoje foram as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, assim. E que fazem quem eu sou como pessoa hoje, assim. Então, isso foi bem interessante eu pensar. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Não diminuindo o valor das pessoas de dança na minha vida, obviamente, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que já passou na minha vida com qualquer conhecimento que eu discorde, que eu compartilhe, que eu concorde, é muito valioso, né? Eu não diminuo isso, mas eu acho que os maiores ensinamentos que eu trago na minha vida, assim, como pessoa e como bailarina, são da minha convivência, assim, diária, assim, das minhas escolhas diárias de vida, assim. Foi quando descobri que no Carnival was a great time for us. Vaya que risa. I remember getting home Una and having palabra this para unbelievable describirla, pain on my legs from vanidad. jumping so much. La palabra se fue con el tiempo, se ha perdido en los rincones del pasado. Por si acaso lo encuentre. Bom, meu lado de criadora, eu acho que vem muito da minha experiência profissional como bailarina. Então, dancei em 2 companhias lá nos Estados Unidos, fiquei 11 anos lá, dançando no Joffrey, balé, que fez uma mudança. Eu acho muito importante também isso, porque eu não separo desse lado de criação. Eu acho que tem a ver muito com a minha formação como pessoa, que sempre teve muitas mudanças o lugar onde eu participava. Então, eu fazia parte dessa companhia que se mudou de Nova York para Chicago. Eu fiz essa mudança junto com essa companhia e com as pessoas que dançavam comigo. Sempre participei muito de projetos fora de companhias, né? Então, meus amigos tinham um projeto de apresentar em tal lugar, eu sempre fui muito envolvida com isso, né? Daí, do Joffrey fui para Atlanta, que é uma outra companhia. Tive uma trajetória de musicais que ninguém sabe, porque eu tenho vergonha, porque eu canto muito mal, e se alguém me pedir para cantar, eu não vou cantar. Mas eu tive isso. E eu não sei, eu acho importante falar só porque isso tem a ver com o que eu crio hoje e com a minha vontade de pesquisar. Eu gosto de falar que eu acho muito importante o trabalho com coreógrafo, e muita gente pode achar que é para me justificar, e não é. Eu acho que é para explicar para mim mesma o porquê que eu gosto disso, ou fazer parte de uma companhia, é uma escolha, até hoje na minha vida, né? Porque eu sempre achei muito bonito como uma pessoa, uma terceira pessoa, ela me mostra coisas de mim mesma que eu não consigo ver. E muitas vezes, trabalhando com uma pessoa, em criação, é isso que acontece. Eu trabalho muito mais em grupo do que sozinha, mesmo como pesquisadora e criadora de movimento, né? Eu sempre sou muito fascinada com o que uma pessoa puxa de mim ou faz com que eu veja de mim mesma, sem que... Eu acho que eu não conseguiria ver algumas coisas sozinha, que uma pessoa me faz ver. E eu acho que isso é uma escolha, assim, muito forte na minha vida, porque eu escolho trabalhar com algumas pessoas. Nesses 10 anos aqui de Guaíra, o mais precioso eu acho que é a estrutura. Isso é muito precioso para mim, porque é muito bom você poder dedicar 6 horas do teu dia para o seu lado criativo sem ter que se preocupar muito com a burocracia e a logística,
né? Tendo a experiência do outro lado, né, de projetos um pouco mais independentes, eu admiro demais quem faz isso. Mas eu sei que você tem que se preocupar com muita coisa que às vezes entra em embate com o teu lado criativo, né? Porque você não tem como se dedicar totalmente a isso. E eu tenho como. Então isso é muito precioso para mim. Eu dou muito valor para poder fazer isso, né? Não vou negar que tem um lado talvez de vaidade também, né? É muito bom, assim. Eu não vou negar que eu gosto muito de dançar para um teatro de 2.000 pessoas, com ele cheio. Eu gosto muito de dançar com uma orquestra ao vivo. Eu não sei como se chama isso, né? Se é esse lado de vaidade mesmo, não sei. Mas é bem importante para mim, assim. Eu acho que é uma coisa que eu admito que acho bonita da minha carreira e que eu acho precioso. O embate é quando você tem que fazer, por isso, muitas coisas que você não acredita mais, né? Então, você faz parte de um sistema. E quando você entende isso, você tem que, talvez, comprometer algumas, não é nem escolhas, mas você compromete alguns entendimentos que para você já existem, né? Mas você compromete, é uma escolha, né? Enquanto esse lado precioso for mais importante, a minha escolha está aqui, né? Eu vejo muito, eu não sou cega às dificuldades e às limitações que um sistema te traz, né? Mas enquanto esse lado valioso ou precioso for mais importante, eu acho que é por isso que a tua escolha permanece, né? Então, eu acho que essas parcerias que eu escolho fazer fora daqui, e muitas vezes acabam sendo com os meus colegas daqui, que também têm essa mesma necessidade que eu, né? É de você poder aí estar num projeto que é só com pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Então, como eu convivo todo dia com pessoas que também são muito diferentes de mim, e apesar de a gente trabalhar para o mesmo objetivo, a gente não pensa da mesma maneira, é muito legal poder estar com pessoas que você escolhe e que pensam da mesma maneira que você, né, sobre um determinado assunto. Então, eu acho que essa que é a minha escolha, de poder tratar de um assunto que eu quero tratar, da maneira que eu quero tratar, né, fazendo a luz do jeito que a gente quer, o figurino do jeito que a gente quer, pesquisando o movimento do jeito que eu quero, né? Então eu acho que é isso, por isso que eu escolho fazer projetos fora daqui, né? Porque aí você pode ter controle sobre todas as escolhas que você está fazendo, que no sistema eu não posso, né? No teatro que eu não posso, né? Ter controle sobre todas essas escolhas. E com os meus colegas em projetos mais independentes eu posso. E eu acho que tem muito a ver daí com a criação de movimento autoral mesmo daí, né? Eu acho que talvez a gente tenha um pouquinho mais dessa liberdade e autonomia quando você pesquisa uma coisa que é só do teu interesse mesmo. Então, eu acho que é por isso essa minha escolha, às vezes, por fazer projetos fora, que me completa de um outro lado que, às vezes, eu não tenho aqui. O que me move hoje, eu acho que é o que sempre me moveu, mas hoje eu tenho mais clareza em colocar em palavras, eu acho. Que é sempre uma busca, o que o movimento me possibilita como busca de autoconhecimento, eu acho. Eu nunca separei a dança da minha vida como pessoa, né? Então, eu acho que essa possibilidade de você estar em contato com as suas questões mais profundas no dia a dia, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com isso 6 horas por dia, pelo menos, né? Então, são as minhas questões, de trabalhar com as minhas limitações, com as minhas frustrações, com as minhas qualidades positivas e negativas, com as relações,
com ceder e impor, com escolha. Eu trabalho com escolha todo dia, eu trabalho com crítica todo dia. É isso que eu acho que me move. Sempre me moveu. Eu acho que foi essa fascinação por esse autoconhecimento que o movimento te proporciona todo dia, que eu acho que não tem alguma outra coisa que te proporcione como movimentos.